Olá! Então, continuando os vídeos a respeito de política e evangelho, eu vou falar um pouco sobre a proclamação ao mundo. Eu confesso para vocês que quando essa proclamação foi feita, eu lia ela e eu dizia assim, nossa, mas quanta obviedade, né? Lógico que existe homem, existe mulher, que existe o casamento, que existe os filhos e que as pessoas devem se amar, né? E claro que eu não externava isso, mas lá no meu íntimo eu achava a proclamação, a família, a proclamação ao mundo, um conjunto de obviedades. E hoje, vendo a confusão que o mundo se encontra com relação a uma série de coisas, eu vejo como o Senhor ele é perfeito, porque ele antecipou todas as coisas que nós estamos vivendo, ele antecipou, ele começou a falar antes para nós, para que nós pudéssemos aprender sobre isso, para que as coisas pudessem estar já fincadas e bem compreendidas no coração da igreja, antes mesmo dessas questões serem levantadas como estão sendo discutidas hoje. Então eu vou parágrafo por parágrafo falar um pouquinho sobre cada um desses princípios. Diz assim, a família, a proclamação ao mundo, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos e a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Diz assim, nós, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos e a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Algumas pessoas podem argumentar que existem outras formas de família que não sejam entre homem e mulher. De fato, existem pessoas que são solteiras e que não tiveram oportunidade de um casamento. Existem pessoas que são viúvas e que, por muito triste, tiveram que criar seus filhos sozinhos, né? Existem pessoas que têm que criar os seus sobrinhos ou têm que criar os seus netos. Existem essas variantes e existem outras que o mundo quer trazer para nós. Mas o mais importante, o Senhor vai compreender. Quando eu falo de pessoas que vivem sozinhas, elas são uma família, né? Quando a gente diz que uma avó teve que criar os seus netos, eles formam uma família, obviamente, né? Mas o que o Senhor ele deseja para nós é que o casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus. Então esse é o modelo de família que nós possuímos, o casamento entre homem e mulher. E esse casamento é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Embora alguns casais tenham dificuldade e não consigam gerar filhos, isso não importa, essas pessoas elas vão ter oportunidade de gerar um dia e hoje na Terra eles podem adotar, mas as famílias elas precisam procriar. Nós vemos hoje uma crise mundial com relação às taxas de natalidade. Nós sabemos que uma sociedade para sobreviver, ela precisa, uma cultura social para sobreviver, elas precisam de uma taxa de natalidade de 2 filhos, 1 por casal. Então, no mínimo 2 filhos por casal. E nós temos, por exemplo, na Europa, que a média na Europa hoje está em 1 filho, 3 por casal. E isso significa que essa cultura ela não tem mais solução, ela vai ser substituída. Por quê? Porque aqueles que nascem não têm capacidade sozinhos de manter essa sociedade. E nós não temos tempo hábil de reverter essa situação. Então o quadro da Europa hoje é irreversível. E é uma cultura que está assim sendo substituída. Nós sabemos que uma taxa de 1,6, ela já se torna irreversível. Não tem como. A força de trabalho que vai suprir
a necessidade dessa sociedade, ela precisa ser estrangeira. Então eles vão ter que importar gente para trabalhar nesses lugares e não vão conseguir manter essa cultura. Nós vemos até a China, que é a maior população do mundo, metade da população do planeta está na China, e eles já acabaram com a restrição com relação ao nascimento de filhos, porque eles sabem que eles precisam manter essa sociedade, e se eles não fizerem isso, é uma sociedade que está fadada à extinção, né? Nós vamos ter muito mais idosos do que jovens, e esses jovens não vão conseguir manter essa sociedade. Então, para a proteção da sociedade, nós precisamos de famílias fortes e de famílias que tenham filhos. Aquele mandamento do crescei e multiplicai-vos, ele não extinguiu, ele não acabou. Algumas pessoas podem dizer, não, mas é a superpopulação e vai faltar comida. Nunca na história do mundo houve tanto alimento quanto na nossa geração. Nunca teve tanta produção. Nós temos alimento de sobra no nosso planeta. É mal distribuído. E com relação à superpopulação, eu queria que os irmãos entendessem. Vocês sabiam que se nós pegássemos toda a população do mundo, todas as pessoas que existem nesse planeta hoje, e vamos fazer o seguinte, vamos dar 1 quilômetro quadrado de terras para todas essas pessoas, para cada um, bebê, idoso, não importa, vamos dar 1 quilômetro quadrado para cada pessoa. Quilômetro, será que a pessoa pode viver bem dentro de 1 quilômetro? Pode tranquilamente viver bem dentro de 1 quilômetro. Ela pode plantar horta, ela pode cuidar de uma vaca, ela pode criar galinha, ela pode criar porco, ela pode criar uma indústria. É 1 quilômetro por pessoa, não por família, por pessoa. Nós poderíamos colocar toda a população mundial dentro do Brasil e ainda sobraria 30% de espaço. Se nós pegássemos por família e quiséssemos dar uma casa confortável, né, com bastante espaço, com um pátio, com um quarto para o casal e um quarto para cada filho, né? Se nós quiséssemos dar um espaço como esse para todas as famílias da Terra, todas caberiam dentro do estado do Texas, por exemplo. Então, essa história de superpopulação é mais uma maneira de controlar a expansão das famílias. Nós que somos membros da igreja precisamos confiar no Senhor. Há espaço e até de sobra. Nós precisamos compreender que o mandamento de crescei e multiplicai-vos, ele não foi revogado na terra. E nós precisamos compreender que a cultura cristã, ela vai sobreviver através das próximas gerações, dos filhos que nós pudermos ter, né? E dos valores que nós vamos transmitir para esses jovens e para as nossas crianças. E eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu vou continuar falando sobre os tópicos a respeito da família, proclamação ao mundo, a repercussão que essa proclamação tem politicamente falando, né? E como o Senhor é espetacular em antecipar todas essas questões para nós. E quero agradecer. Se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilhe, mostre para os seus amigos, para que a gente possa levar mais a luz do Evangelho para as outras pessoas, a fim de que as pessoas também se beneficiem, membros e não membros, do nosso conhecimento. Eu agradeço muito mesmo a atenção de cada um de vocês. Muito obrigada.